Mansões, champanhe, hotel e Fórmula 1. Como o falso bilionário mentiu por anos para tentar entrar em lista seleta. Após quase um ano de investigação sobre fortuna, a revista diz que Calvin Lowe forjou formação e documentos financeiros e se disse dono de bens alheios. Calvin Lowe passou a ser entrevistado sobre temas como champanhe e criptomoedas, foto-reprodução. Durante anos, Calvin Lowe apresentou incansavelmente como um bilionário financista filantropo itinerante com uma coleção de champanhe, casas em 3 continentes, uma frota de supercarros exóticos e investimento em um hotel 5 estrelas e uma equipe de Fórmula 1. Última história, pena que é principalmente ficção. Foi assim que a Forbes decidiu expor um falso magnata que atuou desesperadamente desde 2020 para inflar sua reputação empresarial e financeira para emplacar seu nome na lista de bilionários da revista. De acordo com a publicação, Calvin Lowe foi anunciado à equipe como CEO e proprietário da R.I. International, que seria a maior corretora de seguros de vidas do mundo, com cerca de $1 bilhão em prêmio ou 4,7 bilhões de reais. Além disso, era fundador da R.I. Capital, que geraria ativos de valores entre 8 bilhões e 10 bilhões de dólares, ou 37,7 bilhões a 47,1 bilhões de reais, conforme diferentes comunicados enviados à imprensa. Lowe seria formado em Harvard, teria pago 1,2 bilhão de dólares ou 5,6 bilhões de reais para comprar o hotel de luxo Mandarim Oriental em Taiwan e manteria participações da equipe da Williams da Fórmula 1, mansões em várias partes do mundo, uma fundação de caridade e um jato exclusivo Gulfstream G650. A Forbes ouviu cerca de 40 pessoas e investigou durante quase um ano todo o patrimônio de Calvin Lowe, e a maioria das alegações sobre fortuna não pode ser comprovada. Algumas delas são mentiras descaradas, como definiu a publicação. Ele nunca se formou em Harvard, não tem fundação de caridade, não investe na escuderia de Fórmula 1, não possui um hotel e boas partes das casas cujos endereços forneceu a revista na verdade pertencem aos seus pais ou outras pessoas. A Bandelor Regina Lee é presidente do conselho da R.I. Capital. No entanto, a empresa afirmou não estar associado ao falso magnata e confirmou não gerir nem perto dos bilhões em ativos citados por ele. Já a corretora de seguro, da qual ele é CEO, é estimado em 60 milhões de dólares ou 283 milhões de reais. Foi comprada por Regina Lee em 2015 e pode ter sido transferido para o filho. Já o pai dele, Frank Lowe, tem 2 apartamentos numa das áreas residenciais mais valorizadas de Hong Kong e um condomínio em Vancouver, no Canadá, onde nasceu, mas manteve a cidadania chinesa, ou seja, a família é rica, mas não tanto quanto ele alega, concluiu a Forbes, que estimou a fortuna do clã em 200 milhões de dólares ou 943 milhões de reais. A Forbes pondera que este não é a primeira vez que pessoas mentem ou tentam enganar a revista para entrar na lista de bilionários. No entanto, o caso de Calvin Lowe chamou a atenção. Lowe se destaca pela audácia de suas reivindicações e até onde ele estava disposto a ir. Isso inclui não apenas contratar firmas de relações públicas e uma série de advogados para perpetuar suas falsidades, mas também provavelmente falsificar documentos financeiros. Embora muitas pessoas poderosas tenham nos ditos que valem mais do que realmente valem,
Elas geralmente sabem que não devem fingir possuir os bens de outras pessoas, afirmou a publicação. Dilema sob lista de era encenação. A investigação da revista começou depois que Carvin Law recebeu um editor da Forbes no escritório de Hong Kong em setembro do ano passado. Na ocasião, Law afirmou estar curioso para saber como outros bilionários da Ásia viram o ranking. Estaria vivendo o dilema ou resguardaria sua privacidade sem dar os documentos sobre sua riqueza para ser incluído na lista como magnata mais velhos, ou forneceria os dados como os mais jovens fazem e poderia alavancar a venda de apólice de seguro. Mas o dilema era uma encenação, segundo a Forbes. Conheça o top 15 da lista de bilionários da Forbes. O empresário francês Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo, e famílias ficaram 1,9 bilhão de dólares mais ricos e ocupam o topo da lista com patrimônio de 228,1 bilhões de dólares. Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e Twitter, perdeu a liderança, mas ainda tem um patrimônio de 180 bilhões de dólares. De acordo com a Forbes, Carvin Law passou 2 anos tentando blefar para entrar na lista de bilionários. Foram contados de pelo menos 7 pessoas em 2020, com 11 repórteres diferentes da revista em mais de 20 ocasiões, para anunciar o empresário como o bilionário mais desconhecido e reservado. Um artigo que o chamava de bilionário chegou a ser publicado no site Forbes Middle e haste uma edição independente que tem licença para usar a marca. No entanto, era um anúncio publicitário que foi posteriormente retirado do ar. De início, Carvin Law apenas não parecia rico o suficiente. A revista mantém uma redação com 6 pessoas em Hong Kong, onde a R.I.Li internacional não era tão conhecida. Além disso, ganhar bilhões com a revenda de apólice de seguro parecia absurdo. Mas a Forbes decidiu expor a história diante da persistência do homem depois de vários veículos de imprensa como BBC, CNBC, Daily Express, Daily Mirror, Financial Times Independente, Reuters e South China Morning Post passaram a chamá-lo de bilionário e entrevistaram para vários temas como champanhe e criptomoedas.